Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma reunião do Delphos Club. Nessa noite, que é a nossa primeira noite juntos aqui com vocês, escutando esse nosso podcast, o Delphos Cast, vamos debater a obra de Shakespeare, Júlio César. E primeiro eu queria contextualizar vocês como funciona mais ou menos esse nosso debate, né? Eu acho que uma boa base para compreender como funciona esse nosso debate é se nos basearmos no livro A Arte de Ler, do Émile Faguet. Nesse livro, o Émile Faguet faz uma pequena divisão entre a crítica literária e o historiador da literatura. Para o Émile Faguet, e eu creio que muitos concordem com essa posição, a crítica literária se baseia no conceito de que o crítico é um amigo a quem você busca a opinião sobre algo que você leu. A crítica literária deve ser vista depois de ter lido a obra e você debate as ideias com essa pessoa para reler a obra numa nova chave de entendimento, compreender a obra de uma maneira diferente. E assim é que funciona a ideia do crítico literário. Você pede a opinião dele. Se ele for um cara emotivo, quais são as emoções que ele sentiu lendo? O que aquele autor desperta nele? Já o historiador da literatura, por outro lado, é a opinião contrária e, para dizer mais exatamente, é quase o perfeito oposto do crítico. Do historiador da literatura, a gente pede que ele passe as impressões do período, que ele passe o que formulou, as ideias que formaram aquele autor e aquela obra, mas sem dar uma opinião pessoal, basicamente como um crítico, como um historiador normal, que não pode dar a sua opinião pessoal sobre um contexto histórico, algo mais científico, por assim dizer, né? Mas aqui, nós fazemos um pouco dos dois. Nós tanto damos o contexto literário antes da obra, quanto damos a nossa opinião. Lembrando que não somos críticos especializados, pelo contrário. Estamos aqui buscando exatamente o crescimento cultural que tanto se fala. E num contexto como o nosso, num país como o nosso, escolher não debater todo dia a política do dia, e sim voltar para a obra dos grandes clássicos, é algo que é muito engrandecedor. E eu creio que todos vocês vão acabar concordando depois de ouvir um pouco esse nosso oráculo de Delfos. Bom, nós iniciamos isso aqui, essa nossa reunião, com oração, para que todas essas nossas obras, todos esses nossos estudos, sejam realizados de maneira a engrandecer não só culturalmente, mas também moralmente, espiritualmente, de todas as formas que a alta cultura sempre engrandeceu os grandes homens. Então, iniciando a oração, pedimos que o Espírito Santo recaia sobre nós e nos possibilite falar sem impedimentos, sem medo, e que aprendamos e que essas palavras se guardem na nossa memória e nos nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, mas como vocês devem imaginar, eu não estou sozinho nessa empreitada, e eu queria apresentar para vocês os meus caros irmãos, né, participantes do Delphos Club. E começando aqui, temos o Maurício Lima. Maurício, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem. Gostou da obra? Conseguiu ler completa? Li sim, li completa a obra. Muito boa. Perfeito. Guga, Rodrigo conseguiu ler a obra completa? Com certeza, muito boa. Muito boa. Sei pra caramba. Fernando Santos, nosso amigo germano maranhense, conseguiu ler a obra completa? E aí, meu cara, consegui sim, tamo aqui. Perfeito, perfeito. Wesley Félix, e aí? O que achou da obra? Leu por que tradução? Positivo, eu li completo. A tradução, eu não lembro qual foi a do eBooks Brasil, que é uma gratuita, que é bem... Eu acho que é a do Carlos Alberto Nunes.
Essa É do Carlos Alberto Nunes. Muito boa essa tradução. Samara de Oliveira, do blog Discurso Sem Método, né, que acho que é a mais gabaritada para falar da obra, está aqui com a gente também, né, Samara? E aí, o que é que você achou? Você leu no original ou leu alguma tradução? Eu li no original. Até agora é a minha favorita de Shakespeare. Achei genial. Legal. A maioria da opinião das pessoas é o contrário. Dizem que é uma das peças mais frias de Shakespeare, mas eu também achei que é uma das melhores, é bem interessante. Leonardo Júnior, o nosso amigo paulista com sotaque. E aí, o que é que você achou da obra? Eu achei muito legal, muito enriquecedora e eu li a mesma tradução que o Wesley, em português. Sim, essa tradução é muito boa. O Carlos Alberto Nunes a gente conhece como um grande tradutor brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de ler em 2 traduções. Eu li a do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução fantástica, ele é conhecido por ser um grande tradutor, mas também eu tive a chance de ler a tradução da Penguin, do José Francisco Botelho, que é conhecido por ter feito algo chamado hipertradução. Talvez seja um exagero e tal, mas é uma tradução também muito boa, as notas são muito boas. Eu tenho algumas ressalvas quanto à forma que se coloca as notas na edição da Penguin, mas são detalhes. Bom, mas iniciando realmente o nosso debate, nosso amigo Maurício, que deu uma estudada mais sobre o contexto histórico da Roma, queria que ele desse essa introdução, tanto sobre a obra quanto esse contexto histórico da Roma, para a gente compreender em que ambiente se passa a peça, apesar de que Shakespeare comete certos anacronismos, certas imprecisões históricas que eram muito comuns na época, né, na Inglaterra elizabetana. Beleza. Sobre a peça, né, sobre a obra, eu acho que é bom que todos discutamos ela melhor depois, né, de eu dar o contexto histórico. Mas resumindo os principais pontos da peça, né, os principais acontecimentos e o seu desfecho, a trama, é a seguinte. Nós temos Júlio César em plena ascensão, né, no seu poder máximo lá de ditador, após ter conquistado muitas terras para Roma, que ainda não era o Império, mas a República. E no meio de uma guerra civil e, enfim, diante de vários conspiradores, né, sobretudo o principal deles, Cássio, que começa a fazer a cabeça de Brutus, né, que era muito querido de César, para que o Senado o traísse, porque ele já estava avançando demais como ditador, né, e estava a ponto de trazer um novo reinado, né? Lembrando que a primeira Constituição de Roma foi a monarquia. Esse medo, esse temor, levou então a alguns senadores, né, junto com Cássio, liderados por Cássio Brutus, a fazer uma conspiração, a organizar uma conspiração e então levar ao assassinato de César. Então ele é assassinado por esses senadores e o seu amigo, né, e também grande amigo de guerras, Marco Antônio, ele posteriormente consegue fazer com a sua oratória, né, convencer o povo de que, na verdade, Bruto, Cássio e os outros senadores estavam errados. Então, eles vão atrás deles, que fogem, e a peça ela acaba com Brutus e Cássio mortos, né? Eles se suicidam. E Otávio, e como a gente sabe posteriormente, Otávio e Marco Antônio vão disputar aí a liderança de Roma, acabando que Augusto, né, ou Otávio, o filho adotivo de César, se torna imperador romano. Mas a peça não acaba aí. Ela acaba com a morte e o suicídio de Bruto e Cássio. Né? Então, ou seja, né, eles tentaram parar algo que estavam prevendo para ser a pior coisa, poder o futuro cesarismo que viria com Otávio, e acabaram gerando isso, né? Sim. Pronto. Diante disso, a gente tem vários pontos na peça, né? Vários conceitos, cargos públicos e demais situações que nos fazem relembrar, né, quando você estuda a história de Roma, vários pontos, inclusive a semelhança
entre a queda da monarquia ao início da república de Brutus, que foi um cara também chamado Brutus, que iniciou a república. E também o Brutus, o filho, né, considerado também um filho querido de César, ele tentou, né, impedir que houvesse uma nova monarquia. Então tem essas semelhanças, tem vários pontos históricos, além da peça em si ela ser totalmente influenciada pela biografia de Plutarco, né, a qual inclusive eu li, e é muito boa, uma recomendação bibliográfica. Mas enfim, né, eu queria remontar, né, a pelo menos o século II e fazer alguns pontos que vão galgar nessa questão histórica do assassinato de César, né, e que posteriormente vai se tornar o Império, porque a República já estava, né, caindo. Então, o contexto histórico basicamente é sobre a crise da República. E o que é que acontece? Tem alguns pontos para a gente entender essa crise e por que César ele se torna um ditador e tem tantos poderes, né? Ele tem, na verdade, acontecem coisas preliminares que o levam a chegar nesse ponto. Então, conflitos entre plebeus e patrícios, a ascensão de latifundiários, a expansão da própria república, né? Quando ela começa a conquistar territórios a partir, sobretudo, da Primeira Guerra Púnica, a guerra contra o Império Cartaginês, a disputa, né, entre devedores e credores, que a República não estava conseguindo aí estancar esses problemas, né? A guerra social, né, que foi o levante que os povos itálicos fizeram contra os romanos, porque até então os povos itálicos da Península Itálica, né, eles não tinham os mesmos direitos que os romanos. Então, ao passo que a expansão da República ela acontece, esses povos eles vão perdendo, né, direitos. Na verdade, não tinham direitos nenhum. Então, eles querem ter terras, eles querem ter possessões, eles querem, então, participar, né, desses espólios, desses ganhos do Império. Então, eles começam a fazer pressão sobre o Senado. Uma outra questão são as guerras, né, entre os rivais generais, os imperator, que vão surgindo, né? E os três principais são Caio Mário, Sila ou Sula e o próprio Júlio César, né? Então, a gente remonta, né, sobretudo à Guerra Púnica, que é o início dessa expansão romana. Depois a gente tem diversas conquistas, né, que vão da Anatólia à Espanha. A Anatólia, que seria ali a região onde ficava a Troia. Você tem a conquista da África, do norte da África, na qual a guerra contra a Jugurta, que vai ser perpetrada, né, vai ser levada a cabo pelo general Mário. E tudo isso, todo esse contexto, ele vai levar à profissionalização do exército romano, das legiões, por Mário. Ele também vai instituir o soldo. E antes, né, somente os cidadãos que eram pequenos proprietários ou que tinham alguma possessão dentro de Roma ou da Península Itálica podiam participar do exército das legiões. Agora, com Mário, ele desafia, né, o Senado e começa a criar o soldo e dá, né, uma autonomia aos generais e aos exércitos, que agora passam a ser também compostos por proletários, né, que eram aquelas pessoas que não tinham possessão nenhuma, mas que davam apenas filhos ao império, né? Então essas pessoas também passam a compor o exército romano. Diante disso, você tem no século I, que é quando Júlio César nasce. Júlio César nasce por volta de 100 a.C. E nesse século, né, é o século das guerras civis, o século da guerra social, que eu acabei de falar, o século de revoltas escravas. Então você tem uma revolta escrava
muito famosa, que é a Revolta de Espartaco, o qual se levanta, né, contra o Império e reúne tanto camponeses quanto uma diversidade de povos, de plebeus e tal, e gladiadores, porque o próprio era gladiador. Então, eles dão um trabalho muito grande, né, à República Romana, porque várias expedições são levadas para que se estanque, né, mas somente um general, né, chamado Crasso vai acabar com o levante de Espartaco, né? E o que Crasso vai fazer posteriormente é um outro episódio que ficou bastante conhecido, que é a crucificação na Via Ápia, né? Então, dos resistentes ali, né, do levante de escravos, por volta de 6.000 vão ser crucificados numa das principais estradas romanas, né? E você tem também a disputa entre o Crasso e o Pompeu, né, que também aparece na peça, por sinal, como citação, na verdade, não como personagem. Mas o Pompeu, como ficou conhecido, Pompeu o Grande, ele era cônsul nessa época, e cônsul era a principal, um dos mais altos cargos, né, de Roma, da política de Roma. E ele entra em conflito com Crasso, né, que era um cara muito rico, porém não era de sangue azul, né, ele não era um cara da nobreza. E o que é que acontece? Júlio César tenta, então, a partir da sua ascensão, né, ele se torna pretor, ele se torna cônsul também, então ele se torna um cara proeminente. E daí ele faz um acordo com esses dois generais, no qual ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato, né? E esse triunvirato vai levar definitivamente à ascensão de César, né? Porque Crasso é morto, né, numa empreitada que ele vai fazer no Oriente, e a batalha fica entre César e Pompeu, né? César vai para as Gálias, né, e ele lá conquista a Gália, conquista uma parte da Espanha, sai conquistando diversos territórios, só que tem um porém, ele não pode voltar a Roma, né? Quando ele volta para Roma, ele quer voltar para Roma, acontecem alguns acordos entre ele e o Senado. Esses acordos são abafados, né, por assim dizer, por Pompeu e pelo Senado, que não tem muita força, né? César lá, ele tinha mais força diante da população, que gostava mais dele, sobretudo por essa expansão do Império, por essas conquistas. E acaba que ele cruza, né, um rio famoso chamado Rubicão, e é na decisão entre cruzar esse rio que ele pensa e profere aquela famosa frase, né? A sorte está lançada. Então ele vai, e Pompeu, né, ele tinha um exército muito forte, legionários muito fiéis a ele, e Pompeu ele sai de Roma, e César então conquista Roma sem nenhum sangue. Pompeu vai para o Oriente, para Península Balcânica, né? E lá é que acontece a batalha entre ele e César, porque César se organiza tal e vai para lá também. Enfim, ele vence. E ele se torna, enfim, ditador. Só que o que é que acontece? A ditadura, né, em Roma, ela era prevista na lei. Então ela não é como a gente reconhece hoje. Então, a ditadura era um cargo, algo que você poderia ascender. Os senadores, eles escolhiam um ditador em tempos de emergência, né? E esse ditador geralmente ele era o cônsul, pegava esse cônsul e tornava ele ditador e tal. E só que César, né, assim como Sila tinha feito, César ele extrapola isso. Ele confisca, né, o tesouro de Roma, ele faz um monte de medidas que fazem com que o Senado comece a ver nele uma ameaça inclusive de retornarem a uma monarquia, porque só era o que faltava, né? Ele ser coroado. Ele tem partidários quanto a isso.
E é justamente o que está entrelaçado na peça, né? Esses partidários tentam fazer dele rei, né? Dando-lhe a coroa. E eu acho que já dá pra gente continuar falando agora, definitivamente entrando, né, na peça, nos pormenores dela. Sim. Sim, eu acho interessante essa peça, Cleison. Ela tem um ponto, assim, ela é muito dúbia. A opinião dos críticos em geral sobre ela sempre foi um pouco dúbia, né? As pessoas nunca souberam muito bem dizer se era a melhor ou a pior peça de Shakespeare, por alguns motivos. Por exemplo, o Bernard Shaw, que tem o incrível talento de sempre estar errado, mas com muita honestidade, ele xingou a peça de Shakespeare, disse, não, como é que um crítico elogia isso? Como é que esse cara tornou o Júlio César um personagem patético e fica levantando esses traidores e tal? Bernard Shaw, para quem não lembra, é o Coringa do Chesterton, né? O Bernard Shaw, que era amigo do Chesterton, mas era um cara que tinha opiniões totalmente contrárias ao Chesterton. E ele, inclusive, escreve uma peça na época, né? Eu acho que é o Júlio César e Cleópatra, algo assim. Só que a peça do Shaw se esqueceu. Depois de 100 anos, ninguém mais reencena a peça do Shaw. E a do Shakespeare ainda se encena, né? Então, qual é o grande mistério dessa peça? Qual é o grande problema que os críticos enxergam nela, né? Isso é um ponto interessante para a gente começar a debater essa ideia. Por exemplo, Wesley, nesse início da peça, a gente vê que ela tem uma diferença muito grande de Hamlet, de Macbeth, no sentido de ela ser um pouco mais fria. Você notou isso também, Wesley? Ela é histórica, né? Então ela não traz aquela tragédia de ter o bem e o mal. Na natureza do bem e mal que ele faz em Macbeth, por exemplo, aqui não tem. Aqui é mais imparcial. O Shakespeare tenta ser imparcial, então o Bruto ele acaba não sendo um personagem mau. Nem César. Ele tenta ser mais histórico, né? Uhum. Mesmo tendo seus anacronismos. Sim. Os anacronismos eu acho que até são um charme um pouco da peça, né? A ideia dos relógios, de pêndulo e tal, acho que se torna um pouco mais charmoso. Agora, sim, ela realmente tem uma linguagem muito diferente, né? Ela parece que tem uma certa frieza carregada nela, e algumas pessoas relacionam essa frieza com a ideia do estoicismo de Bruto, o que eu não acho que seja exatamente a questão. Samara, você que leu a peça no original dá para se perceber essa questão dessa diferença, dessa certa frieza na peça? Olha, no original dá pra você sentir que Shakespeare está tentando trabalhar muito a linguagem. Tipo, os discursos são muito importantes. Sim, tem essa questão. Dizem que ele procurou buscar ao máximo a ideia do que seria um ambiente romano, né? Falando-se como senadores romanos, como pessoas importantes romanas, e nesse contexto dizem que ele foi muito feliz, né? Dizem não, ele realmente foi muito feliz. Você se sente naquele ambiente. E também ao mesmo tempo dizem que ele estava um pouco relutante porque era a mesma época da rainha Elizabeth, né? Que era considerada uma tirana. A mulher já tinha sido excomungada, ela era era uma grande imperatriz, né? Dona de uma grande vastidão de terras ali do Império Inglês, do Império Britânico, né? Então ele parece que se segura um pouco, como se dissesse, até que ponto podemos destronar um tirano? Até que ponto um tirano é ruim, né? Parece que havia um debate desse na Inglaterra da época. Léo, tu já leu algo nesse sentido? É a primeira obra que eu leio de Shakespeare, né? Mas eu fiquei pensando muito enquanto eu lia, como o Maurício falou, né? Ele falou dessa transição, desse período de Roma, né? Do Império Romano, mas também tem implicações na Inglaterra daquele tempo, né? Até porque a gente sabe que a literatura ela aspira todas essas realidades, esse contexto que o autor está escrevendo, né? Mesmo ele tendo feito referência a Roma, a gente pode transportar para essa realidade, né? Como você falou dos discursos, até porque Elizabeth é vista como essa rainha, né?
essa mulher com um cetro de ferro, até porque ela, digamos que ela é um pouco altruísta também, até pelo fato dela viver somente para a política inglesa, né? Se a gente for ver nas lendas por aí que em torno dela, diz que ela foi uma rainha que morreu virgem, né? Justamente por dedicar a sua vida somente à pátria. Então ela não quis outra coisa a não ser viver pela política dela. Então isso tem muitas implicações, porque no livro a gente tem esse discurso, toda essa questão do Brutus ter cometido assassinato. Então você tem essas implicações políticas que podem ser colocadas nessa realidade. Eu acho que dá para fazer grandes reflexões sobre isso. Com certeza. Vou pensar muito nisso. Agora, um contexto que eu estava pensando, que até o Rodrigo estava falando, que era o seguinte, é que a gente percebe que, lendo a peça, a gente percebe que a gente normalmente, a maioria das pessoas em geral, mesmo a gente que estuda um pouco mais história, a gente não compreende a grandiosidade de César, né? A gente não compreende o que era essa figura. A gente não compreende porque depois da morte dele, pouco depois, veio Cristo e se diz que ele veio na plenitude dos tempos, né? O Rodrigo estava falando disso, né? Que compreendeu bem mais a ideia do o que é o César, né? O que é o Império Romano. O que é que você achou disso aí, Rodrigo? Eu não compreendi direito a pergunta, não, mas de fato, né? Uma figura que você vê, tipo, é uma peça histórica, né? Ela tem sua frieza, seu jeito de ser bastante diferente das outras peças de Shakespeare, mas é inegável, véio, que tem um teor dramático enorme. Tipo, você vê que é algo factual, não foi, tipo, com a cabeça humana que pensou e escreveu simplesmente aquilo. Ele pegou inspirado em fatos históricos. E você vê o teor dramático que tem, né, na situação. O poder, como o Olavo sempre fala, né, o poder que tem uma personalidade de construir, de fazer império, de ter um legado. Você vê que César, ele de fato tem sua quase apoteose, assim como os outros imperadores tiveram depois. Imagine, tipo, meu amigo, isso parece coisa de livro, de novela, um cara que é traído pelo filho, que é melhor amigo, e os outros amigos também, ele é traído, morre, e depois meio que o filho adotivo dele vai lá e se vinga. Pô, isso aí é quase um épico, um lance épico, uma história, como se diz, que você olharia e eu diria facilmente, não, pô, isso aqui é roteiro de filme, mas não, foi algo fatal. E você vê que esses grandes feitos humanos de César, né, a vitória na Gália, tá querendo ou não trazer uma certa estabilidade para o Império Romano, o lance dele meio que, querendo ou não, pegar um apoio popular, um apoio do exército, tudo isso, ele mostra que ele foi de fato uma grande personalidade e que hoje em dia as pessoas basicamente lembram dele só porque é cara da nota mesmo, de R$1 da moedinha que tá lá ali na cara, por causa do filme da Asterix e Obelix, essas coisas, e não consegue. Através dessa peça você dá para vislumbrar um pouco, né, da personalidade histórica que foi o Júlio César. Bem nesse sentido. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é um grande debate da peça, antes da gente entrar no início, no ato 1, é que tem uma coisa interessante, é que um cara que estava passando durante a primeira encenação, isso em 1599, algo assim, quando foi encenado, era um cara da Mauritânia, algo assim, não me recordo agora o país, o Thomas Plater. Ele não falava muito bem inglês, mas ele foi ver a peça. E aí ele escreve no diário dele, olha, eu fui sair com os amigos, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu vi uma encenaçãozinha da morte de Júlio César, foi muito boa, foi muito agradável. Isso me fez pensar que a peça trata exatamente sobre isso, sobre a cegueira humana em prever o futuro. O Thomas Plater, ele não sabia que estava vendo uma obra que se tornaria uma das maiores de toda a humanidade. E por isso ele só disse, foi uma coisa legalzinha. E a gente vê algo assim quando os caras matam o Júlio César e não vê que estão criando algo muito pior do que César, né? Os pobres pensam isso no enterro dele, dizem,
será que vai vir algo pior do que César? Fernando, você conseguiu pegar esse contexto, essa ideia dessa cegueira histórica que parece que acompanha os personagens? Eu não entendi, cortou um pouco quando tu falou, cara. Ah, sim, eu tava falando da cegueira histórica que parece que acompanha os personagens, né? Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo agora. Tô falando da cegueira histórica que parece que acompanha os personagens, né? Aquela questão de que eles não sabem que estão criando algo pior, né? Sim, com certeza. Bom, não tenho nenhuma observação sobre isso, mas sim, é perceptível no texto. Pois é. Iniciando no ato 1, a gente tem a entrada dos tribunos do povo, né? Que estão tentando expulsar o pessoal que está tentando chegar até César, fazer festa para César, né? Alguém pensou em alguma coisa nesse momento e tal? O Hugo vai falar? Não, eu ia fazer uma observação acerca do que Carlos falou, tipo, um pouco antes, sobre essa cegueira. Eu acho que é bastante típico da gente não compreender o momento histórico ao qual a gente está vivendo, tá ligado? Tipo, é bastante comum você ver, por exemplo, Maria Antonieta, anos antes de ser degolada, estava lá no túmulo de Rousseau prestando homenagem. Pra você ver, a elite russa que estava babando o ovo de Napoleão, de um monte de galera, e tipo, tudo aquilo ali, eles estavam simplesmente alimentando um monstro que mais na frente iria destruí-los, né? Acabar com a aristocracia, acabar com a nobreza. E, como é que se diz? Isso é simplesmente por ignorância, de não compreender. Olhar para aquele momento, olhar para aquelas personalidades e ver a grandiosidade que elas têm. Tipo, Brutus e todos os outros demais personagens, antes de fazer aquilo ali, não tinha compreensão do quão grande César era e quantas consequências aquele ato teriam. Eu acho que isso é muito mais comum do que se imagina, essa ignorância. Com certeza. Sim, Gleice, eu ia falar sobre o primeiro ato, né? A questão do sapatão, do sapateiro, do remendão. Lendo a biografia dele, né? Esses dois tribunos, eles são tribunos contrários a César, né? E na biografia dele, historicamente, César mata esses dois tribunos, porque eles tiram a coroa da cabeça da estátua de César, né? Que é colocada pelos partidários de César, aqueles que queriam torná-lo rei. Então, no fundo, César queria avançar, né? Só que ele não podia porque ele tinha muitos inimigos ainda. Então, assim, é uma situação bem complicada para ele. Sim, a gente tem essa questão realmente do César, que aparentemente gosta da ideia do poder e sempre avançar. César olhou uma estátua de Alexandre quando tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, e chorou, né? Pensando assim, nossa, eu nunca vou ser como esse cara. E viveu toda a vida dele para ser como esse cara, como Alexandre. Tanto que na vida paralelas, né, do Plutarco, se não me engano, ele faz vidas paralelas, Alexandre e César, não é? Sim, foi exatamente essa que eu li. E o César, ele lê um texto do Alexandre também, quando ele está na Gália, os feitos de Alexandre. E justamente ele quer ser como Alexandre, né? Alexandre é uma inspiração para ele. Então, e eu acho que ele conquistou isso, né? O próprio Plutarco, ele fala, né, desses feitos, né? Tem um trecho muito legal que ele fala, olha, o Plutarco ele não se coloca partidário de César nem nada, ele apenas ele tenta ser o mais imparcial possível, né? Um biógrafo mesmo. Mas ele fala, de fato, o que aconteceu, os fatos da vida de César, o que o tornaram tão grande assim e notório para todo mundo, né, que viveu depois dele. E ele diz o seguinte: as façanhas de César o colocaram acima de todos os heróis. Sobrepujou pela dificuldade dos lugares onde guerreou, até a época de Plutarco, né? Se eu não me engano, é século I depois de Cristo que ele viveu. Outro, pela extensão dos países subjugados. Este, pelo número e a força dos inimigos vencidos. Aquele, pela ferocidade e perfídia dos povos subjugados. Aquele outro, pela brandura e clemência para com os prisioneiros. De fato, a gente vai ver isso depois, ele teve muita clemência. Aquele foi, em suma, superior a todos
pelo número das batalhas travadas e pela multidão de inimigos mortos. Em menos de 10 anos de duração das Guerras das Gálias, expurgou mais de 800 cidades, subjugou 300 povos, combateu em diversas batalhas campais contra 3 milhões de inimigos, matou 1 milhão destes e fez mais de 1 milhão de prisioneiros. Né? Isso ele está tentando condensar, porque de fato o que ele fala que César fez foi muita coisa. Né? As terras que César anexou a Roma foram a Britânia, a Gália. Ele avançou sobre a Ásia Menor, conquistou a Ásia Menor. A Península Ibérica, ele avançou também sobre a Península Ibérica. Então, assim, a Germânia, ele avançou sobre a Germânia e fez com que o limite se tornasse o Rio Reno. Então, assim, o cara realmente fez muito pelo Império. Ele foi, de fato, um grande general, um grande estadista, né? Porque ele tem uma carreira política vasta também. Né? Foi quase todos os cargos que poderia ser na política, o chamado cursus honoris, que era o histórico na política romana. Então, assim, você tem críticas a fazer, obviamente, a César, mas é fato que ele, de fato, foi um grande homem, assim. Na verdade, a maioria das críticas de César, em geral, podem ser vistas até anacronicamente. Né? No contexto dele, na verdade, ele é tido como um dos maiores generais de todos os tempos. Né? É uma personagem, de certa forma, dúbia. Né? Ao mesmo tempo que ele inaugura algo que vai ser terrível no futuro, né? A gente vê todas as tentativas de reerguer o Império Romano, o inferno que foram na Terra, né? A gente tem a União Soviética, a gente tem o próprio Estados Unidos tentando reerguer a ideia de ser a nova Roma, né? Acho que a única nova Roma que presta é aqui em Recife, né? A nova Roma dos coqueiros, é a única que presta. Né? Há controvérsias. Há controvérsias, de fato. Os bizantinos não gostaram disso. Por que não? Os bizantinos não curtiram isso, essa sua afirmação. Pois é verdade. O pessoal ainda era Roma, né? Ele não era uma nova Roma, ele era a velha Roma. Talvez. Os turcos também, né, se consideravam o novo Império Romano. Pena que ninguém aclamou eles como isso. Pois é, mas é geral, todo mundo quer ser o Império Romano, né? É a imagem do poder supremo. Eu acho interessante no primeiro ato da peça que tem a ideia do cara que conserta sapatos, e ele fala que ele faz um trocadilho com soles, que é solas de sapato, e o trocadilho também fala de souls, né? Souls and souls, almas e solas, né? Que ele fala que conserta solas, mas como se quisesse dizer conserta almas, e deixa os tribunos meio confusos. Claro que Shakespeare está querendo dar a ideia da doença que está tomando Roma, porque a imagem de doença é muito dita na peça, né? Que há uma doença que precisa ser expurgada, que há um mal que precisa ser limpo, né? Wesley, Fernando, Samara, vocês viram alguma coisa nesse sentido? Na verdade, Shakespeare, nas obras dele, ele faz muito isso, de usar dualidades. Ele sempre fala alguma coisa que tem sentidos, ou sentidos opostos. Por exemplo, Macbeth teve muito isso, ou tem essas dualidades, assim, de você entender duas coisas. Por isso que fica bem interessante. E isso é mais interessante ainda quando tem uma tradução com notas ou quando você está lendo no original, igual o Samara leu. Shakespeare ele foi o inventor do bordão entendedores entenderão, porque ele fazia exatamente isso, jogava com as palavras. Quem entendesse o recado dele, ótimo. Quem não entendesse, também não podia acusar ele de nada. Ele era muito sutil nisso, por isso que ele conseguia fazer as críticas, mostrar os jogos políticos sem se arriscar ali. Aquele brinquinho dele de pagodeiro já dizia que o cara era muito malandro mesmo. Pois é, mas é genial. Os trocadilhos que ele faz usando o cara que faz remendo de sapato é um negócio muito genial. E parece que Shakespeare gosta de usar esses personagens assim, meio subalternos, como representantes como a voz dele, né? Como uma voz assim meio que sabe mais do que parece. A mesma coisa foi o coveiro, né, em Hamlet. O coveiro em Hamlet parece que é um gênio, né? O cara zomba e tal, mas você vê que o destino final de todos é o coveiro. Eu acho que é uma herança, né, do teatro grego antigo, né? Eu acho que era o papel do Corifeu, se não me engano, que
muitas vezes colocava o pensamento do autor na peça, né? E como é que se diz? E tinha aquele momento do diálogo dos atores com a plateia. Eu acho que sutilmente ele utilizava desses artifícios para fazer essa mesma coisa, né? Já que historicamente a gente está na época do Renascimento, o pessoal voltou a ler as peças e tudo mais, e tem essa forte influência clássica. E é interessante notar porque nessa época, por conta do Renascimento, os textos romanos e gregos estavam assim em alta. Todas as crianças que iam para a escola, todas as pessoas conheciam a tragédia de Júlio César e muito bem, né? Shakespeare não estava contando nada novo, estava dando o toque dele, o que é clássico do teatro antigo, né? De recontar as histórias. A gente sabe disso. E eu acho muito legal a forma que ele conta, colocando subentendidos. Tipo, você sabe do que eu estou falando, mas eu não vou falar diretamente. A ideia do Bruto, ser filho ou não ser do César, ele nem trabalha isso. Mas ele deixa tantos subentendidos que a ideia vai ficando ainda mais brutal do assassinato dele, né? E a gente tem agora o ato 1, ainda no ato 1, a cena 2, da entrada de César. É muito legal a gente ver como ele trabalha aquela ideia de um César que, ao mesmo tempo que publicamente está no auge, fisicamente ele está começando a sua decadência, né? Alguém mais notou isso no ato 2, que é quando ele fala um pouco da surdez dele, quando ele ignora o vidente, que fala dos idos de março. No ato 2 isso? No ato 2 é a entrada dele, né, no caso. No ato 1, cena 2, eu acho. Rapaz, eu não lembro dos atos não, mas tipo, isso aí notável mesmo. Principalmente quando, acho que é Cássio começa a falar das falhas físicas. É quando ele começa, né, a listar, não, certo dia ele foi nadar, não conseguiu, passou mal, fulano salveio. Outro dia ele estava doente, com febre, bererê. Aí ele começa a olhar para César agora e nem fazendo essa analogia aí, a parte da surdez. É isso aí, corta essa parte, galera. Não, mas é a ideia do ser humano que assim está em decadência. E eu acho que isso foi um grande choque para a população que foi assistir na época, porque se esperava ver o Júlio César, uma peça de Júlio César, falando da sua grandiosidade, né? E o Shakespeare inverte os polos e bota Bruto como personagem principal, né? Bruto é um personagem principal, para dizer, na peça, ao mesmo tempo que leva o nome de César. E César está em decadência física. César está num nível assim que se acha tanto que só fala de si mesmo em terceira pessoa. Claro que isso é força de linguagem e mostra muito da personalidade de César. Na verdade, nessa época aí ele já estava arrogante mesmo. Ele, na verdade, ele era um cara, ele é descrito por Plutarco como um cara simples, como um cara que, por exemplo, em determinado episódio, né, quando ele se hospeda numa casa, numa campanha que ele faz com a legião dele, ele tá comendo lá a comida que tinha um mau cheiro e tal, não tava tão legal a comida que é servida a ele, e ele come sem reclamar. Os soldados reclamam e ele se vira para os soldados e diz o seguinte: seria melhor que vocês não tivessem comido do que ficar reclamando aí. Então, assim, e Plutarco cita isso justamente para falar da simplicidade do César, né? Só que no final da vida dele, o cara já tava arrogante já, o cara tinha conquistado muito, o cara tava cansado, o cara, sei lá, eu acho que essa terceira pessoa também mostra essa personalidade, talvez, que do final da vida dele, né? Sim. Eu acho que também tem a questão que é o seguinte, do que ele tenta trabalhar também em César, tanto quanto em Bruto, como sendo muito parecidos. A ideia de serem filhos, né? Talvez em César a gente tenha visto o estoicismo, né? A ideia do estoicismo de Bruto. Bruto tem muito de César na forma de falar, né? No jeito de se portar, de falar de si mesmo na terceira pessoa, de se identificar como Roma. Ele fala Roma, para ele é a própria Roma, é a encarnação dos grandes caras que expulsaram os reis de Roma por ser descendente, né? E até o Cássio fala, né? O nome César e o nome Bruto são tão bonitos um quanto o outro. Olha como fica bonito os dois falando. Como se dissesse, olha, o que é que esse cara é melhor que a gente, né?
Então eu acho que o César tem muito desse ponto do estoicismo. E estoicismo e epicurismo são duas coisas interessantes que entram nessa peça, porque são as filosofias do Bruto e do Cássio, né? O Cássio é um epicurista e o Bruto é um estoico, né? E como se configura bem essas filosofias nesses personagens? Alguém saberia dizer direitinho? A gente tem o contexto do estoicismo. Não manjo não. Eu só sei que são filosofias que nascem no helenismo, né? De Alexandre. Uhum. Mas não sei. É porque o Rodrigo, né, ele compartilhou um trecho da peça que tá falando justamente uma frase que César diz, que ele não teme a morte e tal, só os covardes temem a morte. Ele tem muito isso. Que é uma das mais famosas, né? Sim. E ele tira isso do estoicismo, né? Que ensina justamente isso. Uhum. O livro do Olavo, Jardim das Aflições, ele trata muito bem do Epicuro. Não sei se vocês já leram, né? E a ideia do epicurismo é aquela ideia do nível de contemplação, de você alcançar através dos pensamentos aquilo que poderia chegar a ser a realidade. É um pouco confuso, né? Por algum motivo, eles no livro do Olavo, ele diz que eles colocaram ele como uma corrente materialista, mesmo que de materialismo quase não tenha nada, mas o Olavo consegue fazer uma ligação interessante. Então, uma recomendação para se compreender bem o epicurismo seja a leitura desse livro do Olavo, Jardim das Aflições, né? Que trata bem do epicurismo. O estoico a gente vê muito bem no Brutus, né? Aquela ideia de ele não se importa em morrer, ele é um cara que tenta segurar as dores, né? Ele é um cara com aquela postura de estoico que a gente vê em César, né? Sim, acho que Fernando quer falar. Pode dizer aí, Fernando. Oi, então, talvez seja muita ousadia minha analisar a intenção do autor, mas tem um ponto interessante, é que Shakespeare, apesar dele não estar vivendo naquela época, ele está vivendo uma outra, de certo modo, semelhante. A gente está vendo surgir na Europa o absolutismo, e antes disso, né, o absolutismo ele só vem surgir na Europa, como explica a Regine Pernod no livro dela sobre O que não nos contaram sobre a Idade Média. Ela fala que é justamente nesse período que se começa a visar com muita força o período romano. E aí você vê surgir isso na arquitetura neoclássica, e você vê os escritos também. A poesia é muito diferente, a poesia medieval para a poesia desse período. Você já vê que ela se parece mais com os padrões romanos. Então, as pessoas começam a buscar as obras romanas mesmo. Inclusive Shakespeare, que está vendo essa época. Mas aí também essa época é uma época de surgimento do absolutismo, tanto que um século depois, eu acho, né, vem surgir as ideias iluministas, 1 ou 2 séculos vem surgir as ideias iluministas criticando isso, né, criticando o déspota. Não seria, aí eu deixo uma questão, não seria também essa uma das características visionárias de Shakespeare, ele está meio que fazendo surgir essa crítica ao absolutismo, porque, ao meu ver, na obra, eu posso ter entendido errado, se alguém tem outra opinião pode falar, mas, ao meu ver, ele realmente tenta demonstrar que César virou um cara, ele foca em mostrar que César virou um cara arrogante, e que Brutus é um cara que está ali disposto a morrer pelo ideal de tirar aquele deus homem do poder. Então, bom, comentários podem deixar. Eu gostaria de saber isso também. Eu acho que se Samara tiver algum comentário em relação a isso. O Shakespeare ele tinha esse ar de republicano, alguma coisa desse tipo. Rapaz, eu não digo nem necessariamente republicano, né? Porque os governos monárquicos da Idade Média não tinham esse poder centralizado também. A gente associa bastante esse lance de absolutismo, de poder centralizado e etc., com o governo monárquico. Porém, podemos dizer que não tem relacionamento direto com isso. Existem, vamos dizer assim, governos republicanos que são tão... Hoje a gente chegou no nível de complexidade burocrática e o escambau que os governos republicanos são muito mais centralizados que as monarquias antigas. O Dória é mais absolutista do que esses caras. Pois é.
Aí você vê que é só um pensamento. Não tem muito a ver, porque antigamente, por exemplo, você pegava a monarquia medieval, o poder era totalmente descentralizado. Tinha o rei, tinha os duques, tinha os condes, os barões e tudo isso ia se delegando os poderes. Será que os reis absolutistas conseguiam manter a população presa em casa? Os reis absolutistas não conseguiam nem obrigar a pessoa a ir pro exército, eles tinham que ir lá implorar para que o cara quisesse alistar. Enquanto pós-Napoleão, conscrição é quase um padrão normal na modernidade. Mas o absolutismo começa a surgir justamente nesse período de Shakespeare, né? Começa a se consolidar. Você tem Maquiavel, que é um defensor do absolutismo. Exato, porque você vê que é um contexto, né? Que sei lá, velho, eu costumo botar a história como uma briga entre essas três principais classes, né? Que é a classe o clero, a burguesia e, vamos dizer assim, a nobreza, a aristocracia. E a Idade Média, com certeza, sem dúvidas, é o tempo de força do clero. Não só por poder temporal, mas por poder temporal, pelo fato de que a narrativa era unicamente ao que existia no clero, na igreja. Não existia filosofia, não existia ciência, não existia matemática que fora do que a igreja pedia. Era uma sociedade, vamos dizer assim, majoritariamente cristã e utilizada pela igreja. Mas quando começa o poder temporal a transitar da igreja, quer dizer, quando o poder temporal, a igreja começa a buscar ter poder temporal, ela começa a disputar o poder com a nobreza. E isso gera um desequilíbrio de força, né? Porque a igreja tem autoridade e não tinha, como é que se diz, o poder em si. Mas ela tem autoridade. E quando ela se rebaixa para ter poder, ela se iguala. Aí, nesse período de transição que começa, eu acho, assim, a disputa do absolutismo, que é justamente a vitória da nobreza para com a igreja, porque agora quem domina as narrativas, quem domina os pensamentos, quem domina as ideologias, não é mais a igreja, mas sim a nobreza, o rei, a rainha, são as igrejas nacionais protestantes, são os regimes de padroados no catolicismo e assim vai. É isso que eu ia comentar, porque você tem que ver o absolutismo que você está falando, né? Porque, pelo menos, em Portugal você tem essa estreita ligação da igreja com o Estado, essa questão do padroado. Portugal ele tinha tudo para ter formado uma igreja nacional como a Inglaterra formou, né? Há quem diga que sim, se você for ver, até algumas coisas fazem sentido. O rei que delega esse poder de criar toda essa malha eclesiástica, enfim. Mas o fato é que a gente tem que perceber que absolutismo a gente está falando, porque há um tempo, pelo menos em Portugal, que esses discursos eles andam muito ambíguos, né? Porque, por exemplo, tem uma obra do João Francisco Marques, a Parenética Portuguesa na época da Restauração. Esses clérigos eles se usam desse discurso, dessa persuasão do púlpito, justamente para fazer essa política em torno do reino português, entendeu? É como se as realidades elas estivessem todas misturadas, entendeu? Essa realidade transcendente, essa temporal, esse casamento de temporalidades, né? Por um lado, a gente também tem o risco de estar seguindo um padrão da esquerda, de querer ver política também demais em Shakespeare. Não que não tenha, a gente sabe que Shakespeare é um mestre com falar várias línguas, né? A política, a filosofia, a literatura, tudo nas suas peças, né? Por outro lado, a gente tem esse risco de estar enxergando a política demais, num contexto que talvez não houvesse. Shakespeare era um artista por si só. Mas a gente sabe que tem um eco disso, né? Deus. Eu discordo assim, tipo, em termos de política, sabe? Porque, embora tenha política, mas é uma cosmovisão, tá ligado? A cosmovisão absolutista. É um jeito com que a sociedade, vamos dizer assim, se organiza. Não é necessariamente sobre a política do dia, tá ligado? É toda uma ordem cósmica que é imposta sobre isso.
o porquê da autoridade do rei, do imperador. Por exemplo, o César, a figura do César, é uma figura apoteótica. O poder dele sobre as pessoas é quase que sobrenatural. E se o que Fernando quer dizer for verdade, eu não acredito que ele estava falando politicamente, tá ligado? Mas sim sobre essas ideias. Não sei se deu para compreender direito o que eu tentei dizer. Sim, total. É porque são coincidentes, né? A gente tem que parar para entender que o absolutismo ele vem a surgir na Europa nesse período justamente por buscar os ideais romanos, e ele surge ao lado de se buscar a literatura romana na Europa, porque a literatura medieval ela é completamente cristã. Eu estou lendo agora a literatura medieval e você vê que ela não tem mal se fala do Império Romano, ela é totalmente outra coisa. E aí nesse período de Shakespeare já começa a surgir novamente, a buscar, não falo que é ruim não é essa opinião, é só realmente uma questão se tem a ver com o contexto mesmo, né? Está surgindo absolutismo, as ideias que já surgiram há 100 anos atrás de Shakespeare, com Maquiavel e tudo mais, e aí já está começando a surgir, de fato, as monarquias absolutistas. E Regina Pernod fala que ela surge justamente por se buscar os ideais romanos na época, né? Não sei se Shakespeare está ecoando essa mensagem que, olha, é assim que funciona a parada, assim que funcionava em Roma. Ou talvez não, como disse Carlos, talvez ele só era um artista que estava só aproveitou do contexto da época para criar uma obra bonita e tudo mais, né? Bom, não sei. E dentro desse contexto surgiu outra pergunta. Se era realmente uma mensagem política, não política, mas eu entendo, no sentido de cosmovisão mesmo, que Shakespeare estava querendo passar, o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que é o seguinte: não devemos aceitar um César e devemos fazer tudo para destruir esse César, ou ele estava querendo dizer, se você matar o César que está surgindo, vai surgir algo pior? Surge essa dúvida, né? Porque a gente sabe o que acontece quando morre César. Então, o que será que ele está querendo representar nessa figura? Eu penso que, além dessa questão que você acabou de pontuar, é a questão de como esse governante ele vai ser lembrado, né? Porque mesmo depois da morte do César, todo mundo ainda rememorava ele. O discurso persuatório, né, em cima da figura do César depois, que teve todas aquelas falas, né? Então, César ele volta a ocupar todo aquele panorama, né? Então, a gente tem que ver essa questão da memorização, da rememorização do governante, né? Porque depende dos feitos dele, ele vai ficar mais lembrado ou não, né? De acordo com as suas ações. E o César, consequentemente, ele ficou não só por esse ato persuasivo, né? No discurso da tribuna lá, mas pelas ações dele, né? Ainda assim, a sociedade romana conseguia ver essa grandiosidade do César, né? Tem essa questão também, como a imagem do César é rememorada, né? Interessante esse ponto. E acho que a peça fala um pouco disso, né? Quando o Pompeu, como no início, logo no ato 1, eles estão falando, olha, vocês já esqueceram do Pompeu, o que é que aconteceu? O Pompeu não era bom para vocês e tal, então tem essa nova forma de compreender o César, né? O que é o César? O legado, antes, como o Fernando estava dizendo, tem o nosso legado era o cristianismo, nós somos o cristianismo, nós somos esse legado. E agora, com o advento mas a redescoberta desses textos romanos e gregos, se pensa, não, nós somos raiz daquilo, né? Então tem que se repensar o que é o César para essa sociedade de quase 1.500, 1.600 anos depois, né? Que representa o César para eles. Sim, porque também, dando uma de advogado do diabo agora, por outro lado, Shakespeare, apesar dele ser ele entendendo história, tipo o Hamlet, ele vem das obras do rei Hamlet, que é escrito por saxos germânicos, então ele entende de história, ele busca a história, ele usa o contexto histórico quase em todas as suas obras, né? Tipo, até aquela história de Romeu e Julieta é inspirada em outra história, e depois ele vai falar de Antônio e Cleópatra, ele tem um interesse histórico, mas de certo modo também me parece que ele não se prende a isso, a gente também não pode botar Shakespeare numa caixinha.
ele quase nunca se prende a isso. Ele sempre vai além e traz problemas, grandes questões da humanidade em si, tipo, atemporais. Tanto que, se você pegar nessa obra de Júlio César, tem uma parte que a esposa do Bruto fica pedindo para ela contar o segredo da Aurélio, não sei se vocês perceberam. E ela começa a usar umas argumentações que, mas você tem que me dizer, nós somos afinal uma só carne, quem sou eu, a tua esposa? Opa, isso não é Roma, isso é cristão. Isso não é Roma, é cristianismo. E Shakespeare sabia disso, ele não botou ali por acidente. Então, ele traz o contexto histórico e usa ele de arcabouço para montar uma coisa muito mais profunda que isso. Ele não se prende aos detalhes da história, quero contar, fazer aqui uma peça histórica como a gente vê nos gregos, né? Fazer aqui os persas e tal. É por isso que eu prefiro focar nessa questão profunda do Shakespeare do que nas questões históricas. Porque você vai pegar as obras dele, não é muito recorrente ele colocar fatos históricos que não eram verdade, até porque ele não era um historiador, né? Então ele fazia peças, e eu já até assisti filmes hoje em dia não falam a verdade, muito menos uma obra bem mais antiga de teatro. Você pegar Ricardo III, por exemplo, ele pega a imagem de Ricardo III bem diferente. Ricardo III ele não era uma pessoa como é retratada ali. Ele passa a denegrir a imagem dele em favor da coroa britânica, de quem estava no poder no momento. Eu acho que é um dos precursores da ideia de liberdade poética, né? Exato. E a gente tem que ver que o período também, esse redescobrimento dessas fontes antigas, esse redescobrimento ele traz a importância da história, né? A história é como você fundar uma monarquia, né? Porque você está fundando ali teu Estado Nacional, né? Você precisa rememorar suas origens, você precisa ter toda uma questão histórica, né? Então, a história ela passa a ter um papel decisivo do Renascimento em diante, né? Porque as diversas instâncias elas vão se utilizar da história para consolidar o seu poder dentro dessa sociedade. Pois é, seguindo um pouco disso, a gente tem aqui depois a cena 3 do ato 1, né? Que eu acho que já é mais uma questão tanto a cena 3 quanto o ato 2, assim, eu acho que ele rememora muito as tragédias gregas. A ideia da impossibilidade de se fugir do destino, né? A gente vê aqueles vários sinais, né? A gente vê que, mais para frente, né? A gente vê que o César pede para fazer um sacrifício de um animal para ver o que os deuses falam para ele. Tipo, o animal tá sem coração. É um claro sinal, tipo, não vai. E tem vários e vários sinais nesse sentido, né? Tipo, estão caindo meteoros, estão homens de fogo brigando no céu. Um leão está passando no meio do Capitólio. Então tem muitos sinais e parece que é impossível fugir do destino. Para quem já conhece a história, como todo mundo conhecia e a gente conhece, que o que vai acontecer com César, a gente vê esse sentimento das tragédias gregas, aquela coisa de é impossível fugir disso. Não tem como fugir. E não só isso, né? Tem também uma coisa que eu passei a perceber agora, a questão das erinhas. A gente vai ler as obras de Shakespeare, a gente percebe muito que sempre que alguém comete algum ato brutal, aparecem uns fantasmas, e esses fantasmas acabam sendo essenciais na derrocada do personagem que fez algum ato brutal. Então em Hamlet a gente tem o fantasma lá que denuncia o rei, a gente tem isso em Macbeth, que fica endoidando o cara lá, a gente tem isso aqui também, que aparece também o fantasma de César, e meio que faz o papel das erinhas, né? Que as erinhas na tragédia grega elas iriam atrás das injustiças, principalmente dos assassinatos entre as famílias, e elas vão meio que fazer a justiça dos deuses. Assim. Perfeito, é exatamente isso. E outro contexto, aproveitando o gancho de Welly, só para complementar, é a figura do cara que prevê o que vai acontecer, né? O adivinho. Você tem em Macbeth você tem as bruxas, e depois agora em Júlio César você tem novamente o adivinho que dá aquele recado, mas como o personagem vai trabalhar o recado é muito diferente, né? Embora em Júlio César o César ignora o recado, em Macbeth o Macbeth não ignora o recado, ele fica com aquilo na cabeça
mas ele não consegue fugir do destino dele. A tragédia sempre carrega essa questão do destino. Sim, é muito sentido. E aí, Carlos, você sempre debruça sobre assunto, mas percebeu que teve mais um suicídio feminino nessa peça? Sempre tem o suicídio feminino, né? Shakespeare, ele acha que é uma marca registrada é o suicídio feminino, a morte por angústia, né? Ele sempre retrata a personagem feminina, o feminino como frágil, né? Como algo que vai se destruir em contato com a brutalidade, com algo que é brutal, mesmo ela se mostrando uma mulher extremamente forte. No caso a gente está falando da esposa do Bruto, Pórcia, né? Que ela se mostra extremamente forte, ela corta a perna e diz, olha, eu aguentei isso aqui calada, sem reclamar, então eu aguento um segredo. E o Bruto fala algo que o pessoal depois vai dizer que é a linha mais feminista de Shakespeare, a fala mais feminista de Shakespeare, que ele diz, ó deuses, fazei-me merecedor de tal esposa. Algo assim, né? Então, mas a gente vê que ela também falha. Quando ele sai de perto dela, ele cai, né? Ela cai, né? Ela morre também. Então é uma marca registrada do Shakespeare, essa fragilidade feminina, mesmo quando aparenta não existir. Eu acho muito interessante esse ponto. Mas alguém viu algo nisso? Até porque o único momento de Shakespeare que a gente vê uma mulher sendo bem... tendo características não tão femininas assim, conseguindo fazer esses atos e tal, é em Macbeth. E é quando ela vira uma das bruxas, ela vira a quarta bruxa e ela se dessexualiza. E depois que ela volta, ela deixa de ser bruxa, então ela volta a ser feminina, ela vai e se mata. Calma, que a gente ainda tem Antônio e Cleópatra, a gente tem o estupro de Lucrécia, tem muita personagem feminina ainda pela frente. Mas falando dessa questão do fantasma que o Wesley citou, pela fala, eu acho que tu quis dizer que é um traço das obras de Shakespeare, só que esse fantasma é descrito por Plutarco, né? Se você ler a biografia, você vai ver que o César, ele, com algumas fugas, né, anacrônicas, que ele tenta ligar ao período dele, é uma peça totalmente, como é que eu posso dizer, influenciada pela biografia, muito, muito, muito mesmo. Esse fantasma também está na biografia de Plutarco, né? Ele diz que o fantasma de César apareceu para Brutus, né? Então parece um traço inventado da peça, mas não é. Né? O próprio. Eu acho. Lembrando que Júlio César veio antes, né, de Macbeth, de Hamlet. É uma peça anterior, né? Talvez já tenha sido disso que ele tirou uma inspiração para essas coisas. Eu acho interessante a descrição que o fantasma. Virou uma característica do Shakespeare, né? Sim, eu acho interessante a descrição que ele dá do fantasma, né? Ele diz que é o gênio mal de Bruto. Teu gênio mal de Bruto. Então volta para aquela do Wesley das Erinhas, né? Que são aqueles espíritos que vêm do remorso e tal, né? Verdade, né? Mas, eu acho que a função, né, pode o personagem ser diferente, mas a função é basicamente o mesmo, né? Sendo fantasma ou não, né? Que ele falou. Ele tá ali pra, como o Carlos falou, desenvolver o remorso e destruindo o personagem com a culpa. É sempre que algum personagem faz algum ato brutal, né? Algum ato que precisa ser meio que corrigido, ou precisa ser... Entendeu? A justiça cósmica, né, precisa entrar em ação. Isso é um absurdo que aquilo seja, né, cara? O pai matando o filho. Estavam em ação quando havia algum assassinato da família. O filho matava o pai por causa de alguma coisa, né? Aí ela vinha pra corrigir. É aquele ditado popular que a gente ouve muito, né? Fez aqui, paga aqui mesmo. Você faz e paga aqui. Mas tem também outra questão interessante, se a gente for pegar assim, a tragédia grega, é que lá tem muita maldição de família, e isso a gente não vê mais em Shakespeare, porque no cristianismo não tem mais isso, né, de maldição que passa pelas famílias, isso tem só anteriormente ao cristianismo, né, principalmente nas tragédias gregas, que várias famílias são amaldiçoadas por causa do que outra pessoa cometeu. Isso no cristianismo a gente não tem. Geralmente são os personagens que fazem alguma coisa e eles pagam.
Sim, a própria forma de contar a história, enfim, dos romanos é totalmente influenciada Porque, e eles pegam as porque características dos gregos, né? se você, por exemplo, você pode falar, não, mas no cristianismo tem um pecado original, e o pecado original a gente herda, então a gente também tem essas maldições, mas não, o pecado original é o que a gente continua fazendo. Então, o pecado original foi cometido por Eva, mas todo homem, todo humano vai cometer o pecado em algum momento. Então, não é uma tradição, é como se a gente tivesse herdado, mas a gente continua cometendo. Então, não é meio que uma maldição igual os gregos recebiam. Nasce É uma com o maldição que pecado. você pode limpar, né? Nasce, mas se pode limpar, né? A ideia do cristianismo começa com o batismo que limpa os pecados, que limpa o pecado original, né? Então, o primeiro ponto não dá para contar muito como uma maldição, se assim que nasce você já pode ser limpo dela, né? Você pode ser limpo e, tipo, todo ser humano ele vai cometer a desobediência. Então, todo ser humano está praticando o pecado original. Não é o pecado original em si, mas é o pecado, é a desobediência. Então, não é uma maldição tanto quanto É basicamente uma análise da própria consciência, do próprio homem, né? A ideia do pecado original é dizer, você peca, você é homem, você peca, né? É uma análise de como é o homem, né? Isso também é transformado na literatura medieval, né, que talvez seja a primeira literatura cristã depois dos padres do deserto e da própria Bíblia. Você tem, por exemplo, estou lendo a vida de Merlin, de Robert de Boron, do século XII e o XIII, e você tem a bênção pela família, na verdade, o contrário, assim, tem uma onipotência divina de um Deus bom, que é, por exemplo, para resumir, o Merlin, na verdade, ele é filho de um demônio, porque a mãe dele fez, enfim, foi tentada, pacto, toda uma história de maldição, mas aí Deus, Merlin nasce para ser o pior ser humano do mundo, tipo um Cristo do mal, e aí ele Deus estende a onipotência divina sobre ele, então ele se batiza e ele acaba se tornando o contrário, tipo um grande inimigo dos demônios. Ele é muito sábio, tanto quanto um demônio, é muito inteligente, mas ele é devoto. Então você tem a bênção divina aí. Você também tem nas histórias do Rei Arthur nasce por causa da bênção do pai, do Pendragon, não sei o que. Eu acho que isso reverte um pouco no cristianismo, né? Talvez a própria ideia do Deus bom, misericordioso. Tem muito disso também. Um pouco na peça, a gente consegue chegar na tese central de como Cássio consegue pegar o Bruto e, tipo, de certa forma convencê-lo. Ainda que aparentemente o Bruto já estivesse muito preocupado com isso, né? E Cássio usa uma argumentação que é meio que, olha, isso é em nome do bem, você tem antepassados que fizeram algo em nome de Roma, você tem que fazê-lo, né? Então a gente vê o Cássio como alguém como algo meio luciferino, né? O Cássio é um cara meio que não dá para negar, ele é um cara meio luciferino, que ele vai tentando pela palavra, vai pegando todo o orgulho de Cássio e usando ele para que ele seja usado, né? É muito interessante isso, como a palavra que consegue moldar Cássio, consegue moldar Cássio, né? A gente vê também, por exemplo, nas tragédias gregas, geralmente quando algum personagem faz alguma coisa má, assim, geralmente, né, não em todos os casos, ele faz por causa do destino, e não queria uma pessoa má em si. Já em Shakespeare não, a gente vê muito a natureza do bem e do mal. Então toda peça dele tem algum personagem que ele faz o mal mesmo. Então em Hamlet, por exemplo, quando o rei lá que destrona o Hamlet rei, não Hamlet filho, quando ele destrona o outro através do veneno, ele se arrepende, mas ele continua tendo os méritos, então ele não se arrepende totalmente. A gente tem em Macbeth também, a gente tem aqui, e então a gente em Shakespeare tem personagens que são realmente maus, e a gente vê isso muito em Ricardo III também, que é bem luciferiano, que é o cara que fica dizendo que ele é bonzinho enquanto ele é mau, é tipo um político de hoje. Pois é, mas eu acho que ainda em Júlio César a gente tem uma coisa crucial que é a ambiguidade.
nenhum personagem é bom, pode ser visto como mal. Cara aparentemente honrado, que faz tudo pelo bem do Império, né? Então é muito interessante ver essa ambiguidade das personagens. Eu acho interessante esse lance da ambiguidade, mas eu achei bastante legal aquela parte do discurso de Marco Antônio. Né, que ele fica, olha, Brutus apunhalou Júlio César, né? Aquele que é Brutus, que é muito honrado. Ele apunhalou aquele que trouxe conquista, que deu dracma para os pobres, isso, aquilo. Mas Brutus é muito honrado. Eu acho que ele trabalha bastante a parte da ambiguidade. Tá ligado? Eu não vejo. É porque contou muito, Carlos. Eu não consegui escutar direito. O que o Carlos falou. Mas isso que tu falasse lembra muito Sócrates. Isso tem muito em Shakespeare também, que é você trazer a verdade através da ironia. A ironia socrática. É verdade. Estão me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Pronto. Eu acho que tem uma ideia crucial nessa questão da ambiguidade. Por exemplo, o próprio Marco Antônio, né? Que durante toda a peça ele parece um cara bom, um cara leal a César, um cara que vê todas as qualidades de César, mas assim que ele enterra César, assim que ele faz o pessoal se levantar contra os conspiradores, no outro ato já está ele roubando o povo, dizendo, olha, agora a gente vai ver como é que a gente faz para esse testamento de César, para a gente não ter que pagar tudo. Então, até ele é muito ambíguo, né? Ele é um cara que é bom e é mau, e a gente vê que ele vai ser terrível também com o que ele vai fazer nas guerras contra Otávio e Lépido, né? Eu acho que é por não ser uma peça, sei lá, primeiro por ser uma peça baseada em fato, né? E segundo também por não ser cristã, né? Você vê que os personagens, César tem sua grandeza, tem seus méritos e tudo mais, mas ele tem suas vicissitudes, seus erros. Todos os personagens ali têm, vamos dizer assim, suas qualidades e seus defeitos, ambiguidade. É aquele lance, né? A gente não tá cheio de boa intenção. Cássio fez, teoricamente, com boa intenção. Brutus também. César também queria a coroa com boa intenção. Aí fica pairando no ar a ambiguidade daquilo ali, o que foi justo e o que não foi injusto. Como foi falado no começo, você vê que o personagem principal da trama é Brutus. E você termina a peça e você não sabe o que sente a respeito daquele personagem. Se você sentou gereza, se você não sente, porque de fato o que impera nessa peça é a ambiguidade. Brutus teve uma intenção boa, mas a gente for pegar os outros personagens, muitos deles eles tinham uma intenção má desde o princípio. E isso tem muito em Shakespeare também. Cássio era mau, Cássio sentia realmente inveja. O desejo de Bruto, aparentemente, era um desejo aparentemente puro, né? E que evitar que algo pior acontecesse, que o governo, que César se tornasse um déspota ainda maior, né? Mas Cássio não, Cássio aparentemente sentia inveja. Se a gente tinha muita inveja de César, e César nota isso. Pode falar. Não é porque tinha cortado, eu achei que tinha parado de falar, deu uma cortada bem. Mas assim, se a gente pegar Édipo, por exemplo, Édipo, ele cometeu coisas erradas, mas ele não teve culpa nenhuma. Quando a gente chega em Shakespeare, é exatamente o contrário. As pessoas que cometem coisas erradas, elas geralmente são intencionais. É isso que eu estava querendo falar. Sim, tem muito disso, a intenção crucial, e ainda assim tem a questão do destino, né? Eu acho que Shakespeare consegue unir isso muito bem, a questão de um destino, né, que é impossível de fugir, que é extremamente grego e clássico, e ao mesmo tempo ele tem a maldade humana, que também influencia essa questão, é muito impressionante, né? É porque quando a gente vai ver as tragédias gregas, parece que é como se fosse algum projeto dos deuses. Então os deuses eles estão brincando com as pessoas, eles começam a criar tramas, criar histórias daquelas pessoas que o destino faz com que elas sejam miseráveis e não elas mesmas. Já em Shakespeare não, como não tem os deuses, são as próprias pessoas que fazem isso. Sim, eu acho interessante também porque Júlio César, ele sabe julgar as pessoas, e acho que é um dos pontos mais cruciais, né? Ele vira para Marco Antônio em certo ponto e fala, olha, eu só quero gente gorda e com os cabelos todos, gente que, tipo, tá de bem com a vida, sabe? Eu só quero gente de bem com a vida junto de mim. Esse Cássio aí, ele é muito magro, ele pensa muito, ele lê muito, ele não gosta da ideia de alguém superior a ele. Se eu fosse temer alguém, mas eu não temo ninguém, né? Como diz César, eu não temo ninguém, não conheço temor,
eu temeria Cássio. Mas só te digo isso caso eu temesse, porque nem temor eu tenho. Ele já pinta um pouquinho da arrogância dele, né? Mas mostra que ele sabe julgar muito bem. Eu acho que isso é um traço crucial de César. Ele sabe julgar, mas é cegado pela arrogância. Ele é o leão do Capitólio. E só quer perto dele os fradezinhos da caixinha da Nestlé. Acho que é um ponto crucial isso. Maurício queria falar alguma coisa? Mas eu queria pontuar em relação a essa questão da ambiguidade, né? Que todo mundo... Nenhum tem um traço realmente mal ou bom, embora eu acho que todo mundo está entrando aqui num acordo para colocar Cássio como o carrasco da história, né? Mas eu acho que essa questão é porque tudo é em nome de Roma. Então, se César queria se tornar rei, tinha esse desejo de unificar tudo diante dele, porque de fato ele já tinha infligido todas as leis de Roma, né? Então, o Senado já não era tão supremo assim. Então, ele queria fazer isso por Roma, né? E o Brutus também, juntamente com o Cássio, a gente, né, já viu que você tinha essa questão assim, é por Roma e tal que a gente tem que destronar César, mas por outro lado era uma questão de inveja também, uma questão de realmente não gostar de César, né? Mas o Brutus não, ele queria, inclusive quando o Cássio ele manda dar aquela indireta para ele, olha, aquela direta na verdade, né? Olha só, você é descendente, né, do primeiro Brutus lá atrás que participou da queda da monarquia e do início da república. Então Brutus daqui está ligado a um outro Brutus que iniciou a república. Então agora esse Brutus, o Marco Bruto de César, ele tem que salvar a república. Então o Cássio manda essa para ele e eu acho que é a cartada final, assim, né, que deixa ele de fato, o César tá avançando demais. Uma parte do povo, né, que são os populares, contra os optimares, que são os nobres e tal. Os populares, eles querem que César, que são aqueles que oferecem a coroa, eles querem que César seja rei, porque ninguém aguenta mais a república, tá malfadada, né? Então, assim, a gente precisa de um unificador, de um cara ali que vai salvar, né, o Império Romano, inclusive porque o próprio César foi o cara que no momento ali expandiu, né, o Império, que já era um Império, né? Então, ele merecia isso para alguns, na visão de alguns. Mas para o Senado, não. Afinal, o Senado ia ser rebaixado, mas também ia acabar com Roma, né? O próprio nome de Roma, né, que é SPQR, né? O Senado e o povo romano. Então, assim, tem de fato essa ambiguidade, porque um queria fazer por Roma, o outro queria fazer por Roma, e quem é mau e quem é bom. Verdade, tem esse grande debate, né? Todos se acham detentores do título de grandes benfeitores de Roma, né? Mas, né, salvando a democracia, entendeu? O Estado democrático, direito à liberdade de expressão, a gente prende repórter. Pois é, verdade. Entendeu? Verdade, é muito nesse sentido. Mas essa questão que a gente tinha falado um pouco antes, da questão da cegueira, né? César é cegado pela própria arrogância. Ele vê todos os sinais, ele escuta, tipo, o vidente chega para ele e fala, cuidado com o dia 15 de março, cuidado com os idos de março, né? A esposa dele implora para ele não ir, tipo, o sinal, o sonho que ela tem é muito claro, é uma estátua dele cheia de buracos vazando sangue. E em nome da arrogância, tipo, o cara diz, não, isso quer dizer que do seu sangue o pessoal vai surgir muita coisa boa, o pessoal vai querer molhar os panos assim para ter um pouquinho do seu sangue. Olha, isso é só coisa olha, boa. Carlos, essa parte aí eu até acho que marquei aqui de nota. Eu disse, você olha direitinho, o cara não mentiu, não. O maluco lá, o Trebônio, não sei se é Trebônio. Quando ele fala essa parte lá, tá ligado? Só que ele dá um arrodeiozinho pra poder dizer basicamente a mesma coisa. Vai sair muita coisa boa, vai unificar, vai pacificar o Império, vai dar um momento de paz, né? Tudo bem que lá na frente o Império se desmantela, ficar guarda petróleo ganhar força, aí começa a cachorrada, isso e aquilo.
Mas no estado que Roma estava naquela época de guerra civil todo dia, querendo ou não, o sangue dele trouxe de fato uma organização. Assim. Eu vi um pouco como isso, eu não sei se vocês concordam comigo, que tanto o sonho da mulher dele falou a verdade, como a interpretação do cara também. Ironicamente, mesmo assim, no sentido literal, realmente acontece o que ele diz. O pessoal, quando vê o corpo de César, vai lá tentar pegar um fio de cabelo, um negócio. Marco Antônio, ele faz um eco disso, ele dizendo, olha, se vocês soubessem como ele era bom, vocês iam querer pegar um pedacinho do César para levar para dar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, como herança e tal. Então, tipo, ele acerta, ele não erra, realmente. O César acaba acontecendo isso, né? Então, os dois estavam certos. Sim. Sendo que aquele lance, né? Ele quer escutar o outro, né? Porque parece ser mais, massagear mais o ego dele, né? A vaidade, né? De César. César, assim, apesar de ter esse relato de dizer que ele era humilde, eu acho que ele era mais estoico do que humilde, nesse sentido de ser resoluto, de aguentar as dores, de não reclamar de nada, mas por outro lado ele não era um cara simples. Ele foi sequestrado por piratas certa vez, quando era mais jovem, e a galera pediu um resgate por ele, e ele fica discutindo lá com os piratas, dizendo, não, esse resgate tá muito baixo por mim, eu valho muito mais que isso aí, bota mais dinheiro aí. Então o cara não era muito humilde, não. Eu também concordo contigo, esse cara. Acho que era mais traicismo esses lances aí. Tava muito em voga, teve imperador histórico e tudo. Mas humildade eu acho que passa longe dessa galera. Sabe o que é isso? É quando a pessoa se sente completa. Quando você se sente completo, você é egoísta. Eu tava lendo um livro hoje. Aí dá o exemplo, por exemplo, das crianças. Dá um exemplo, por exemplo, é ótimo. Dá o exemplo das crianças. Que as crianças, elas não têm a sua sexualidade desenvolvida. Portanto, elas se acham, elas se sentem completas. Como elas se sentem completas, elas são egoístas. Elas só pensam nelas mesmo. E isso que acontece quando a pessoa se sente completa, mesmo quando ele é adulto, né? Pois é, César era autossuficiente, né? Mas é interessante esse ponto. Agora, assim, a gente pode viajar um pouco mais, né? Por que a imagem de César, e não só de César, mas de todo o Império Romano, por que ela se tornou um eco tão forte para todo tipo de tirania e coisa que surgiu depois, como a gente comentou antes, né? Por que o Império Romano sempre tenta ressurgir, se renovar? O que acontece, né? O que aconteceu? Por que ela é uma imagem tão forte? Alguém tem algum ponto sobre isso? Eu acho que para qualquer organização social e política é o sonho de qualquer pessoa, né? Porque é a apoteose, a elevação à divindade, né? Do como é que se diz? Do político, do pensador César. O posto de César já não é mais, ele não é um ser humano. Nem os imperadores eram. Eu acho que era até Tibério, o imperador depois, que estava morrendo, ele disse, já sinto que já vou virar divindade, um negócio assim, ele falou, tá ligado? E sei lá, velho, essa vontade de tornar-se eterno, né, que o ser humano tem, de querer... Hitler dizia o quê? Um Reich que durará 1000 anos, ou seja, a gente sempre mira isso, né, o fim dos tempos, a perfeição, a organização, e querendo ou não, o que mais chegou, o que mais durou, foi para o Romano, né, assim, mais perfeito. Eu não sei se deu para entender direito. Deu para entender. Eu acho que passa por isso e passa por uma ideia semelhante, que é a questão do seguinte. Eu acho que o Império Romano e César foram os primeiros que chegaram na ideia de que o Estado pode ser divino devido ao seu líder, devido ao que ele crê, devido ao que ele conquista. Tipo, já tinham estados que acreditavam que seus... Estados não, mas tinham organizações que acreditavam que seu líder era um deus, né? Tipo os egípcios e coisas assim. Mas acho que César, o Império Romano, inaugurando a ideia de que ele é Deus devido ao que ele conseguiu realizar na Terra. Isso é muito novo, né? Verdade. Você vê, né? E o quão refletiu, né? Quando as pessoas olharam o Napoleão, os imperadores russos, até os turcos otomanos, né, velho? Muçulmanos que iriam para si também esse legado romano. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é o pensamento gnóstico, né? Também é através do esforço humano você conseguir chegar a nível quase divino, né? Através
desse esforço você, sei lá, botar a asa de Ícaro, sair voando e invadir o Olimpo. Eu vejo muito como isso. Sim, o Império Romano se viu de modelo histórico, né? Para os outros impérios, assim. Então, porque chegou muito longe, inclusive eu acho que eu não sei nada, não sei se vocês sabem alguma coisa sobre a história do Extremo Oriente, né? Mas eu acho que a China teve um grande império e tal, o Japão também, mas eu não sei que medida o Império Romano ele foi tão singular. Eu não sei se ele foi simplesmente maior ou se pelos feitos, mas se ele influencia, né, o Oriente e o Extremo Oriente, mas com certeza é o modelo de qualquer potência que quer se tornar imperialista para o Ocidente. Foi, né, durante a história. Então, para Mussolini, para o próprio Hitler, né, via ecos do Império Romano também. Stalin, Napoleão. Você tem uma infinidade, né, de exemplos. A própria Revolução Francesa, o Robespierre, vocês sabiam dessa? Eu tinha li num livro, né, que eu tenho aqui, de um historiador australiano. Ele faz uma síntese da história da Europa. E ele faz uma ligação muito boa. Inclusive tem uma estátua, um busto de Brutus, do Brutus da monarquia, do início de Roma, que está ao lado de Robespierre, né? Porque é o seguinte, o Império, a República Romana se viu como foi inspiradora para a Revolução Francesa, para a instauração da República, né, a República moderna, e a queda do absolutismo. Então tem um trecho muito interessante, deixa eu achar aqui, que esse historiador ele vai falar o seguinte, né? Os revolucionários tinham lido os textos de Livio, né, o historiador romano. O santo patrono da tirania revolucionária foi Brutus, o fundador da República Romana, que concordara com a execução de seus filhos. Né? Então, um outro detalhe, né? O Brutus ele executou os próprios filhos porque eles se tornaram traidores da República. Então, a apoteose da República que a gente vê da Revolução Francesa, ela tem inspiração em Roma também. Havia um busto de Brutus na Assembleia, ao lado do pódio. Ruas foram nomeadas em sua homenagem. Pais davam esse nome a seus filhos, Brutus. Como os jacobinos tinham criado a República, não podiam mais jogar cartas com baralho que tinham reis, damas e valetes. Em vez disso, as cartas representavam sábios, virtudes e guerreiros. Brutus era um dos sábios. O rei era referido como Tarquínio, o soberbo, que foi o último rei da monarquia romana. Como em Roma, seria ofensivo pedir a restauração da monarquia. Aquela implacável virtude republicana, a crença de que tudo deveria ser sacrificado em prol do Estado, a disposição de ver sangue ser derramado e pensar que isso era purificador. Essa foi a contribuição romana para o primeiro Estado moderno, um Estado totalitário. Então, a gente vê aqui, né, que Roma influenciou também a República, não só os impérios, né, não só o Estado totalitário como um todo, né, moderno. Então, e o amor ao Estado, né, o amor a Roma acima de tudo, né, e colocando a família muitas vezes não, colocando a família de lado. Se a família for traidor, é o Estado primeiro, a família depois. Então é muito interessante esse ponto também. É interessante ver que são os dois lados de Roma geraram coisas ditatoriais, né? Tanto a ideia da República Romana quanto a ideia do Império Romano, né? Muito interessante esse ponto, né? E acho que vai casar muito bem com a música que a gente está deixando para vocês no final, né? Depois a gente explica um pouco mais, mas assim é muito interessante ver como isso entrou no imaginário, né? A ideia de que um grande império precisa ser como o Império Romano. O Império Romano não foi o maior do mundo, não foi. Eu acho que o de Átila, o Uno, foi o maior, mas o Império Romano foi certamente o mais burocratizado do seu período, né? Desde o seu período, ele foi a maior extensão de burocracia, né? O Imperador Romano,
tinha muito poder e a legislatura, o sistema do direito romano, que a gente fala que tanto fundou o Ocidente, permitiu que esse Estado se tornasse soberano de uma maneira que nunca antes foi visto. Né? Nunca antes foi vista e que depois da sua queda se perde muito. Assim, na Idade Média, o pessoal nem lembra mais como era a forma de governo do imperador romano. Era algo muito mais forte do que durante a Idade Média. Né? Então, o que eles ressuscitam, o que eles enxergam, no meu ver, no Império Romano, não é a extensão territorial em si, é a extensão burocrática. A força que o direito romano deu para o poder do Estado é algo que nunca mais se pôde voltar atrás, né? Nunca mais se pôde destruir de novo. Foi exatamente isso, é exatamente isso que você falou. O poder de controle, né, das diversas províncias, a administração romana, que é tido hoje, né, na interpretação como um dos pilares do Ocidente, né, que é o direito romano, a moral, a religião cristã e a filosofia e os diversos, a beleza grega e todo aquele legado grego gigantesco também. Mas eu lembrei que eu acho que da antiguidade medieval foi o de Átila, né? Mas durante a história, porque Roma foi um império contínuo, né? Mas o maior império de todos descontínuo foi o britânico. Curiosamente, teve grande extensão durante o período elisabetano, né? Crescendo mais no período de Vitória, né? Eu pensei que fosse o Império Espanhol que fosse o maior. Não, foi o britânico. Rapaz, nem com os Habsburgos, tomando conta da coroa espanhola, porque os Habsburgos tinham simplesmente quase toda a América, com exceção do Canadá e das 13 colônias. Eu tô falando isso com o embasamento de um historiador, né, do Harari. Ele falou isso. E depois eu fui confirmar no Google. Acho que se você colocar no Google vai ter lá. Foi o britânico. O maior império descontínuo, assim, né? Que tem terras em vários. Porque tem muito isso, né? A historiografia anglo-saxônica, ela desmerece bastante a ibérica, tá ligado? Por questões de, por exemplo, até o lance da Inquisição Espanhola, quem quiser ver o documentário da BBC, é uma grande propaganda, porque anti-espanhola, por causa porque no século XVI a maior potência do mundo era a Espanha. A Espanha tinha a coroa portuguesa, a coroa holandesa, a coroa da Bélgica, Nápoles, tinha a Áustria, era imperador do Sacro Império Romano, tinha a América toda. Era uma das maiores potências do mundo, era a maior potência do mundo. Mas é muito ignorada também, né, na historiografia, e como a gente no Brasil, a onda parece é mais influenciado pelo modo de ver anglo-saxônico do que do ibérico, e desde 22 mataram o bispo Sardinha. Aí o bicho pegou pro lado daqui e a gente, em vez de olhar para as raízes da gente, como é que se diz? Tem uma visão, né? Mais a afrancesada ou o anglo-saxônica. Mas pode ser que seja o Império Britânico, mas eu acho que eu tô com ela aí. Eu acho que o Império Espanhol. Essa visão, ela ainda é muito divulgada ainda, porque tem um filme que chama Elizabeth, a Era de Ouro, né? Que você vê claramente que os recursos técnicos, as falas, toda a questão de cenário, né? Ela leva ao espectador, assim, que tem um pouco mais de atenção histórica, né? Ele observar que do lado inglês você tem todo uns tons claros que o diretor usa, né? Que uns tons claros, tem a presença maior de luz, eles sempre são muito mais brancos, enfim. Quando você vai para o Império Espanhol, né, que o mesmo filme ele vai retratar, você vê que é tudo em tons de sépia, como se fosse mais obscurantista. Eles retratam o Império Espanhol como se fosse um estado medieval, mas não era. Então, pois bem pesado. A Espanha só vai declinar depois da Guerra das Ligas, né? A Guerra dos 30 anos no Sacro Império. Mas eu acredito que depois de Roma foi no Ocidente que mais chegou perto
do Império Romano. Até porque eles herdam um Sacro Império, né? Pois é. Depois anexa Portugal e todas as possessões portuguesas no mundo. E a Itália também, né? O sul da Itália, ou parte da Itália, era gigantesco, mas é um lance... Ásia, né? É um lance até esquecido por a gente, né? Por nós brasileiros, que por um breve, sei lá, um tempo fomos colônia espanhola, né? E essa construção ela é tão evidente porque, por exemplo, você vai ter no século XVI, enfim, você vai ter vários historiadores, por exemplo, que vai tratar essas coroas ibéricas como se fosse o obscurantismo, né? Portugal tem a fama de ter a lenda negra, né? Porque os jesuítas, com seu escolasticismo, e a Inquisição, ela barrou essas mudanças culturais, esse cientificismo que a França e os outros países ilustrados estavam implementando nesses lugares. Então... mas quando entrou em Portugal, a gente viu o que deu, né? Exatamente. Teve um grande massacre no início do século XX, né? É um governo protocomunista ali comunista mesmo, no início do século XX, não é isso? Uhum. E Pombal, a gente vê que Pombal tem muito esse negócio de ser um cara extremamente dominador, né? Que leva o Estado moderno e leva toda essa tirania burocrática para o Estado português, né? Pombal é conhecido por isso. Então eu acho que mais do que a extensão de terra, seja qual for maior, não importa, a questão é que a extensão burocrática de Roma é o que atrai essas pessoas em se dizer o novo império, né? E já diz, né, Roma, cidade eterna, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Então, pois é uma herança que nunca vai morrer, por mais que a gente tenha ressignificações na sociedade. Enfim, o legado romano ele sempre vai estar presente. Se a gente fizer essas análises mais minuciosas, elas mostram que o legado romano ele transcende, né, toda essa questão temporal. Até porque, desculpa, Carlos, se você for ver o clero católico, né, ele é formado as vestes litúrgicas, a maioria das funções ali, ela remete a vestimentas que era do Império Romano, né? Então, por exemplo, a casula era um tipo de vestimenta romana que era do alto padrão assim, romano, se eu posso dizer. Então você tem toda essa questão cultural, né? Até o universalismo, né? Cristo, ele veio no lugar certo na hora certa, né? Como se diz, a providência, né? Porque Cristo tem essa questão de falar e de pregar o evangelho para todas as nações, né? O Império Romano estava dominando praticamente o mundo inteiro. Então você tem essa mensagem de Cristo, juntamente com o Império Romano, assim, de expandir aquelas fronteiras, você chegou no mundo. Basta ver as viagens de Paulo, etc. Sim, eu acho interessante, voltando a algo que não sei qual de vocês falou, sobre todos os caminhos levarem a Roma, e falar sobre tanto a República quanto o Império Romano caírem numa tirania, né? Caírem em algo e influenciarem regimes políticos tiranos. Então, literalmente, todos os caminhos que saíram de Roma levaram a Roma de volta, né? Seja a tirania de Estado romana republicana, seja a tirania imperial romana. Então, todos os caminhos literalmente levaram a Roma. Isso é muito interessante de pensar, né? A gente está sempre tentando renovar a Roma, a figura do estadista romano, dos grandes políticos romanos. A gente está sempre tentando renovar isso, porque é um legado importante do Ocidente, né? E até aqueles que tentaram destruir, em geral, tentaram destruir duas coisas, principalmente a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Mas o direito romano, eles utilizaram primeiramente, né, como um meio de alcançar isso. O direito romano e o seu poder enquanto Estado sempre foi visto como uma maneira de destruir os outros, né? Porque é o poder humano que tenta se tornar divino, tal qual César. Então é interessante a gente notar esse ponto, né? Sim, aí Fala. Tem um historiador, ele pesquisa muito sobre modelos de Estado comparado, né? Chama Anthony Padgett. Se não me engano, ele é britânico, acho que ele é britânico, inclusive. Ele vai fazer estudos diferenciando o Estado britânico,
o Estado espanhol. Acho que seria interessante vocês verem isso para futuras discussões. Antônio Paggi. Queria só deixar uma nota aqui que eu acho que, como tu falou, né, do Extremo Oriente, tu não sabe como é, como o legado romano influencia. Eu acho que o equivalente ao Império Romano seria o Império Chinês, né, com aquele lance de Império Celestial e tudo mais, uma grande burocracia confucionista, centralizada, uma deificação, bem dizer, do imperador e tudo mais. E foi bastante longevo, né? Porque até pouco tempo tinha imperador, né? Negócio de 100, 200 anos. Sim, eu fui até pesquisar aqui. Tem o Império Mongol também, que a gente não chegou a citar. Tem vários impérios gigantescos, né? Mas de Gengis Khan. Mas sobre essa questão do legado, aí você vê, né? Trazendo para hoje esse movimento de querer tirar os clássicos ou não dar tanta importância aos clássicos, né? Você vê muita gente que não dá... Não vou nem falar, não vou generalizar o brasileiro nem nada, né? Mas as pessoas que a gente conhece, quantos leem, quando vão ler alguma coisa das fontes primárias, né? Ah, não, vou ler sobre Idade Média, vou ler os medievais, vou ler sobre Roma, vou ler os romanos, vou ler sobre Grécia, vou ler os gregos. A gente não vê, eu pelo menos, pessoas ao meu redor que eu conheço da universidade, ou sei lá, colegas, amigos, não se atentam para isso, né? A importância dos clássicos, não como feitiço, como as pessoas... Porque ficou até meio saturado, né? Clássico, clássico, clássico. Mas não se diz a importância disso, né? E é muito importante que a gente também tome... Porque quando a gente lê um autor moderno, a gente está lendo a interpretação daquele autor sobre o passado. Quando, na verdade, a gente pode pegar os próprios autores, né? Obviamente, quem quer ter um conhecimento maior, uma vida intelectual, ou mesmo não quer ser enganado, né? Então quer entender um pouco mais. É importante ler hoje, sobretudo se der, né, aprender as línguas, que eu acho que é o desejo de quase todos aqui, ou todos, aprender latim, grego, sei lá, qualquer outra língua que seja importante para o estudo. Então, você lê os originais e lê no original, né, na língua original. Isso é muito importante. A própria Bíblia, né? Tem tantos cristãos, mas eu estava vendo que tem muita gente, né? Tem pastor, tem aquele Iago Martins, tem não sei quem, católico também, que faz esse apelo, aprendam latim, aprendam grego, porque é importante também para entender a Bíblia e tal, para você se tornar mais consciente. E, de fato, essa questão dos clássicos e das línguas é sumariamente importante, né? A gente tem que se voltar a isso. E a gente tem visto, né, esse movimento de escantear, ao mesmo tempo que tá o movimento de abraçar os clássicos, tem esse movimento de escantear os clássicos, né? Então é uma coisa bem, bem marcante da nossa época agora. Eu acho que o movimento de escantear é que era bem comum, né? Era bem de deixar de lado. E agora que está retornando o movimento de buscar de volta esses clássicos, né? Sim. O Rodrigo tem um negócio sobre o Império, que ele pegou uma definição interessante. Tô vendo aqui, Império do latim, império, relacionado ao verbo imperare, comandar, formado por mais preparar, ordenar e preparar. Originalmente, imperator era o título dado a um general romano que detinha o império, que então designava o poder militar. É a base de qualquer monarquia, né, no desenvolvimento das monarquias, que também quando foi no Ocidente, mas eu acho que eles tinham tanto medo dessa palavra monarquia por causa do passado na República que eles terminaram designando um nome novo e diferente para não parecer com um regime antigo. Querendo ou não, você vê um pouco de revolucionário nisso também, né? Sim, muito nesse sentido. Agora, para a gente dar um fechamento, que a gente está em 2 horas já de reunião, a gente sabe que César morre, Bruto e Cássio se suicidam pulando nas próprias espadas depois na guerra contra Antônio e Otávio, né? Então, um grande fechamento da obra, uma grande opinião final sobre a obra, sobre o Shakespeare em geral. O que é que a gente pode
retirar dessa obra? O que é que a gente acha que... Por que essa obra é um grande clássico? Porque mexe com esse ideário do discurso, né? Como o discurso ele influencia, ele manipula, e a gente viu que essas visões, né? Entre o Brutus, aquele rapaz que eu esqueci o nome dele agora, mas que estava do lado de César, né? Ele tinha suas visões daquela grandiosidade do César e conseguiu, né, manipular aquela massa para ficar a seu favor. Acho que essa questão da oratória, da persuasão, ela é bem presente. E isso até hoje, né? Quem fala bem domina, né? Sim, acho que esse é um ponto, o ponto que faz essa peça ser um clássico, né? Essa questão justamente do convencimento da imagem, né? Você traçar a imagem de alguém, né? Porque é uma peça política também, né? Que mostra muito esse aspecto político, da disputa política, né? Eu acho que também a idealização do Estado, como a gente falou da questão de você querer salvar aquela questão ambígua da peça, né? Se eles queriam salvar o que o Shakespeare estava querendo dizer, né? Estava querendo avisar, né? Se, olha, vocês quiserem salvar, vai vir algo pior, ou se manter também vai ficar no absolutismo ou sem resolver os problemas que tem, né? Que a República tinha, no caso. Então acho que a questão da oratória, da persuasão e da idealização do Estado. Isso aí. Rodrigo, tem algum ponto para colocar? Eu acho que é justamente isso. Ao meu ver, o ponto principal é o debate entre esses dois discursos, né? Vamos dizer assim, uma facção, os dois discursos, como eu não sei se foi Maurício que disse, alguém disse, são, vamos dizer assim, pró-Roma, só que cada um a seu modo. O discurso, vamos dizer assim, de Brutus, né, sobre impedir a tirania e tudo mais, e o lance de César, né, dele ascender, dele coroar-se e tudo mais. Ambos, a seu modo, estavam tentando, vamos dizer assim, dar uma sobrevida para essa Roma em crise, essa Roma de várias guerras civis. Eu acho que o ponto principal, ao meu ver, está relacionado a isso e com o grande poder, né, que as personalidades têm. Como a personalidade do Júlio César, ele mesmo aparentando não ser, por exemplo, o personagem principal, e sim o Brutus, mas toda a história gira em torno dele, da pessoa de César, da personalidade do que é o César, da sombra do César, da criatura quase sobrenatural que é o César. Seja ele pró, seja contra, ou seja, ele é o centro mesmo. Por isso que a peça tem o nome dele. Eu achei isso. Eu acho que a gente conseguiu ver bem os aspectos, né? Semana que vem a gente debate Antônio e Cleópatra, e a gente vai conseguir ver aspectos melhores de outros personagens, do Antônio, do Marco Antônio, né? Que já apareceu nessa, e vamos poder complementar mais esse debate. Agora a gente vai poder encerrar fazendo o ato de abandono, que é padrão, que nós fazemos ao final de toda a reunião. Ato de abandono. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder, ignoro-o por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade, e isto me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome, e pelos seus merecimentos infinitos, paciência das minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. Amém. Então é isso, gente. Amém. A reunião acabou hoje. Fiquem aí, escutem a música, que tem muita referência à peça, à ideia de império, à ideia da França como uma extensão dessa burocracia estatal revolucionária. Escutem o fechamento, a música final, e até semana que vem. La terre
chrétienté, contre-révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Chez nos vieux premiers services, la France est aux Français. Travail, famille, patrie, nos devises sont fixées. Plaquées, bannière de chrétienté, contre-révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Dehors, restons libéraux, valets des communistes, complices des bourreaux, compères des socialistes, plaqués, bannière de chrétienté, contre-révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré, livré nos colonies, les enfants massacrés, plaqués,